No coração da antiga Jerusalém, quando o povo de Deus ainda caminhava entre muralhas sagradas, a tragédia veio como um vendaval. O exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade santa. Casas foram queimadas, o templo profanado e os melhores e mais promissores jovens foram levados cativos. Entre eles estava Daniel, um jovem de linhagem nobre, inteligente, belo e de coração puro. Mesmo com correntes nos pulsos, Daniel levava consigo algo que nenhum exército poderia tomar: a sua fé. Levado para uma terra estranha, onde deuses pagãos eram adorados e o orgulho dos reis dominava tudo, Daniel foi escolhido, junto de outros jovens, para viver no Palácio Real. Ali, seriam treinados na língua, na cultura e na ciência dos caldeus. Mas havia uma exigência: comer das iguarias da mesa do rei e beber de seu vinho, alimentos consagrados a ídolos. Daniel, decidido a não se contaminar, pediu humildemente para que ele e seus amigos recebessem apenas legumes e água. Um pedido ousado, pois naquele lugar desobedecer significava morrer. Mas o favor de Deus estava com ele. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes, saudáveis e vistosos do que todos os outros jovens que comiam das iguarias reais. E assim, o nome do Senhor foi exaltado, mesmo em terra estrangeira. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho que tirou-lhe a paz. Um sonho estranho, misterioso e aterrador. Ao despertar, o rei sequer conseguia lembrar do que havia sonhado, mas exigia que seus sábios e magos dissessem não apenas a interpretação, mas o próprio conteúdo do sonho. Diante da impossibilidade, o rei ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia. Daniel, ao saber disso, buscou o Deus dos céus em oração, e naquela noite silenciosa, o mistério foi revelado. Ao amanhecer, Daniel foi até o rei e disse: o mistério que o rei pede, nenhum homem sábio ou adivinho poderia revelar, mas há um Deus no céu que revela os segredos. E contou-lhe o sonho da imensa estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E explicou que aquilo representava os grandes reinos que se sucederiam, até que uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, viria e destruiria todos esses reinos, estabelecendo o reino eterno de Deus. Assombrado, o rei se prostrou diante de Daniel e reconheceu o Deus do céu como Senhor dos senhores. Daniel foi engrandecido no palácio e seus amigos também receberam honras. Anos se passaram e o orgulho de Nabucodonosor se ergueu mais uma vez. Ele construiu uma gigantesca estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, recusaram-se a se ajoelhar diante daquela imagem. Furioso, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os 3 foram lançados nas chamas. Mas ali, no meio do fogo, um quarto homem apareceu junto deles. Seu rosto brilhava como o de um ser celestial. Nenhum fio de cabelo se queimou, nenhuma roupa se chamuscou. E quando saíram, nem sequer cheiro de fumaça havia neles. Mais uma vez, o Deus de Israel mostrava que reina sobre tudo e todos. O tempo seguiu, impérios mudaram, e Daniel continuou fiel. Sob o domínio de Dário, Daniel se tornou o homem mais respeitado do reino. Mas a inveja dos outros governadores os levou a tramar contra ele. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer oração a outro deus ou homem, senão ao próprio rei, durante 30 dias. Sabendo disso, Daniel manteve sua rotina. 3 vezes ao dia, abria suas janelas voltadas para Jerusalém e orava, como sempre fizera. Capturado em flagrante, foi condenado a ser lançado na cova dos leões. O rei, que muito estimava Daniel, tentou salvá-lo, mas não havia o que fazer. Naquela noite, Daniel foi lançado à cova.
Os leões famintos rugiam, as pedras foram colocadas sobre a entrada e o rei passou a noite em jejum, sem conseguir dormir. Ao amanhecer, correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem continuamente serves, podido te livrar dos leões? E então, de dentro da cova, ouviu-se a voz calma de Daniel: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento, e os que tramaram contra ele foram lançados no mesmo lugar, e antes de tocarem o fundo, os leões os devoraram. Dário então decretou que todos no seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Nos anos seguintes, Daniel recebeu visões e revelações grandiosas. Sonhou com 4 bestas saindo do mar, cada uma representando um império que se levantaria na terra. Viu um ancião assentado sobre um trono de fogo, diante de quem rios de chamas fluíam. E viu também o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, recebendo autoridade, glória e poder eterno, um reino que jamais seria destruído. Já idoso, Daniel permaneceu firme. Testemunhou a queda de Babilônia, viu o Império Persa se estabelecer e viveu até os seus últimos dias com a mesma fidelidade que tinha quando jovem. Nunca se deixou corromper, nunca se desviou da verdade. Ele morreu longe de Jerusalém, mas com o coração cheio da esperança da promessa divina. Daniel viveu como um exemplo eterno de fé inabalável, coragem diante do perigo e confiança absoluta no Deus que governa céus e terra. Seu nome permanece e sua história ecoa através dos séculos como prova de que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Daniel enfrentou covas, fornalhas, reis e impérios, mas em todos os momentos a mão do Altíssimo esteve sobre ele. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este, que edificam e inspiram. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.